Olá, nossos nomes são Antônio e Rafael e hoje falaremos um pouco sobre o grupo funcional orgânico ceteno. Este grupo funcional consiste em um oxigênio terminal duplamente ligado a um carbono de estado híbrido sp, o qual, por sua vez, está ligado a outro carbono de hibridização sp2, conforme pode ser visto em sua estrutura geral. Esses compostos são muito pouco estáveis, mas, ainda assim, apresentam grande importância na indústria mundial. Agora, nos ateremos a algumas das várias formas de síntese de compostos desse grupo. Uma forma bastante utilizada é a conversão de cloretos de acila através de mecanismos de eliminação, E2. Um nucleófilo captura um próton ligado ao carbono alfa do cloreto, induzindo a ligação π e, consequentemente, forçando a expulsão do ânion cloreto. Outra forma bastante comum de síntese é através da pirólise de cetonas, conhecida como síntese de Schmidl. Nesse processo, que ocorre em elevadas temperaturas, acontece o craqueamento da substância com a formação do grupo funcional ceteno. A cetena também pode ser obtida através da pirólise catalisada por metais de alguns anidros ácidos e ácidos carboxílicos. Também não podemos deixar de mencionar o rearranjo de Wolff, que ocorre quando uma alfa-diazocetona reorganiza sua estrutura formando uma cetena e expulsando uma molécula de nitrogênio elementar. Esse rearranjo estrutural ocorre em meios catalisados pela luz, pelo calor ou por metais de transição. Existem dois caminhos para que essa reação ocorra, dependendo das posições dos elementos da estrutura. São eles o mecanismo concertado, quando apresenta a isomeria SZ, e o mecanismo progressivo, quando apresenta a isomeria SE. Estes dois mecanismos estão ilustrados acima. Duplas ligações acumuladas, chamadas de alenos, tornam compostos orgânicos muito reativos, e este é o caso das cetenas. Além disso, cetenas apresentam uma grande polarização devido à presença de ligações duplas formadas entre o carbono e o oxigênio. Devido à grande variedade de compostos com quem pode reagir, as cetenas são amplamente utilizadas em processos de síntese orgânica. Normalmente, cetenas reagem pelo mecanismo de adição, que pode ser tanto nucleofílicas quanto eletrofílicas. Então, falando um pouco agora de um modo mais específico das reações, de algumas das reações, as propriedades das cetenas são bem semelhantes às dos anidros de ácido carboxílico. A gente percebe que os produtos das reações de cetena são, na grande parte das vezes, os mesmos que aqueles que surgem de reação com ácido carboxílico. A diferença é só na formação da molécula de água no processo, que no caso não tem a formação da molécula de água. Para melhor percebermos essa semelhança, iniciaremos falando do processo de hidrólise. Quando hidratado, as cetenas formam ácido carboxílico. Esse processo pode ocorrer de duas formas. A cetena pode sofrer um ataque eletrofílico de um próton e, posteriormente, sofrer um ataque nucleofílico da hidroxila. A reação também pode ocorrer da seguinte forma. A água, uma base de Lewis, pode promover um ataque nucleofílico da cetena. Haverá, então, uma grande polarização na molécula, que sofrerá um outro ataque nucleofílico de uma hidroxila concomitantemente ao ataque eletrofílico de um próton, o que pode ser interpretado como um simples rearranjo de ligações duplas e de átomos de hidrogênio. Em reação com ácidos carboxílicos, a gente pode esperar que ocorra a formação de um anidro ácido, sem a extrusão de uma molécula de água. Quando reage com hidrocarboneto, as cetenas formam cetonas. Cetenas também podem reagir com álcools, formando éteres. Da reação com ácido inorgânico é possível a formação de aletos de alquila. Com hidrogênio elementar, o processo da adição formará um aldeído. E as cetenas também podem formar compostos amida. Para isso acontecer, a gente só precisa ligar a cetena com amina primária, secundária ou até mesmo com amônia. Das reações de cetena com cetona, a gente precisa destacar um fator importante, que é as cetonas podem apresentar um tipo especial de equilíbrio químico, chamado de tautomeria. Tautomeria consiste em um equilíbrio dinâmico que se apresenta entre duas funções químicas. No caso das cetonas, elas estarão em tautomeria com o seu correspondente composto que apresenta o grupo enol. Em ambos os casos, quando reagem com compostos que contêm esses dois grupos, a cetena formará enolacetonas.
A seguir, precisaremos fazer algumas considerações para melhor entendermos o processo e as reações faladas a seguir. Existe um tipo de reação química chamada de Aldehrer, em homenagem ao seu descobridor, Kurt Alder, que consiste na reação entre um alceno que contém um hidrogênio alicílico, nomeado N, e um composto que contém uma ligação múltipla, que é nomeado enófilo. Para esclarecer, um grupo alilo é constituído de um grupo metileno ligado a um grupo vinil. As reações ocorrem, de modo bastante simplificado, da interação dos orbitais HOMO dos compostos N e do orbital LUMO dos compostos enófilos. Grupos cetena são excelentes enófilos e, portanto, muitas de suas reações ocorrem seguindo este mecanismo. Estas reações podem ser facilitadas pela presença de catalisadores, que podem ser ácidos ou bases de Lewis. A seguir, falaremos de algumas delas. Em temperatura ambiente, duas moléculas de cetena poderão reagir formando compostos chamados dicetenas. Este composto apresenta uma cadeia fechada contendo o oxigênio como heteroátomo. E quando a gente esquenta os compostos, eles voltam a formar cetena simples. A cetena pode participar de outras reações de cicloadição. Uma pouco conhecida, mas muito utilizada, é a cicloadição com iminas, chamada de síntese de Staudinger. Os produtos dessa reação pertencem ao conjunto de compostos chamados de anéis beta-lactamas. A penicilina é um composto que apresenta essa estrutura e é sintetizada naturalmente por alguns fungos. Através de seu estudo, percebeu-se que alguns compostos semelhantes, que continham esses anéis, poderiam ser utilizados como antibióticos. Dessa forma, síntese de antibióticos beta-lactâmicos obteve uma importância significativa na indústria farmacêutica. Vale ressaltar também que nada impede que os compostos que contenham o grupo cetena sejam grandes. Algumas vezes a estrutura de alguns grandes compostos orgânicos permite a interação do grupo funcional a outras partes da molécula. Algumas vezes pode ocorrer a reação entre essas duas partes. Esse tipo de reação é chamado intramolecular e forma compostos cíclicos e está muito relacionado com o grupo funcional cetena. Devido à alta reatividade do grupo, é difícil imaginar que as cetenas dessa natureza possam ocorrer. Em partes, isso é verdade, já que o composto contendo o grupo só existirá como intermediários reativos da cicloadição de compostos mais estáveis. Nesses casos, a formação do grupo cetena se dará pelos mecanismos expostos na parte inicial desse seminário. Além desses dois tipos de cicloadição, existem vários outros que poderíamos descrever, mas nosso tempo é muito escasso. Mas o que é imprescindível saber é que eles ocorrem por mecanismos semelhantes. Uma coisa que não podemos deixar de mencionar. O átomo de enxofre possui características muito próximas do oxigênio e mesmo a valência. Este elemento também é muito comum em compostos orgânicos, ocupando posições análogas a de um átomo de oxigênio. Pela semelhança por praticidade, convencionou-se acrescentar o prefixo "til" antes do nome para designar o grupo funcional. O prefixo "til" tem origem do termo grego "teion", que era utilizado para designar o enxofre. Análogo às cetenas, existem as tilcetenas. Ao longo desse seminário, já mencionamos algumas aplicações das cetenas. Síntese de antibióticos, síntese de anidros de ácido, entre outros já mencionados. Mas ainda existe uma grande variedade de utilizações, que são facilitadas pela grande reatividade desse grupo funcional. Podemos destacar a sua utilização no processo de fabricação de papel, para melhorar suas capacidades de impressão, sendo ótimo substituinte para resinas naturais como o breu. Também são reagentes bastante utilizados nas indústrias farmacêuticas, de pesticidas e de corantes. Aqui, nos despedimos e esperamos que esse seminário tenha sido útil para você. Nosso muito obrigado.